esse nosso culto pela manhã. Nós vamos trabalhar 3 textos bíblicos. Efésios capítulo 4, versículo 17 a 20. Sob uma ideia, por que será que o povo de Deus sempre foi orientado a se manter afastado de crenças e práticas pagãs? Por que será? Note o quanto Deus investe de tempo para falar ao seu povo, para que ele tome muito cuidado na geração em que ele está vivendo, com a geração que ele vive. O Senhor estabelece sempre uma instrução ao seu povo, e essa instrução, ela é sempre oposta ao que normalmente está em vigor. A maneira que o Senhor trabalha com o seu povo é encorajando o seu povo a se posicionar diante das avalanches que passam pelas gerações. E aqui nós temos uma ideia neste sentido. Efésios 4, 17 a 20, nos ajuda a entender. Depois os outros 2 textos também. Diz assim, do versículo 17 para frente. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Queridos, esse texto mostra-nos 2 matrizes teológicas diferentes. Esse texto nos mostra 2 formas de viver diferentes. Porque o cristianismo, ele funciona de 2 maneiras. Nós poderíamos pensar que ele tem uma eficácia muito forte de 2 formas. A primeira forma é como nós nos conduzimos ao Senhor. Nós estamos numa igreja, neste domingo pela manhã, porque somos cristãos. Nós estamos aqui porque em determinado dia professamos nossa fé. Nós estamos aqui porque em determinado dia descobrimos o valor das Escrituras. Nós estamos aqui porque em determinado dia fez sentido coisas que antes não fazia. Por exemplo, aqueles que vêm de conversão recente. Há 5 ou 6 anos atrás, falar de salvação para ti não significava nada. Falar de vida eterna não significava nada. Aqueles que vêm de uma conversão bem recente ainda estão aprendendo, entendendo, buscando compreender mais cada vez que se fala de salvação. Ainda estão querendo entender se são eles que tomam a decisão para se salvar. Se não são eles, se a salvação é algo que independe da sua própria decisão. Via de regra, o cristianismo nos coloca diante do Senhor. E nós estamos aqui num domingo pela manhã, cantando ao Senhor como cantamos, um pendão real, nos entregou o Rei, já o descobrimos como o Rei das nossas vidas. O adotamos como referência, o ouvimos como uma referência. E por isso cultuamos ao Senhor. Estamos aqui, neste domingo pela manhã, mesmo com esta chuva fina e fria de São Paulo, nós estamos aqui. É uma maneira de expressarmos o nosso cristianismo. E o fazemos aqui com alegria, com gratidão, mas estamos entre nós. Um fortalecendo o outro, louvando a Deus por ter encontrado o outro. Que bom que você está aqui. Vamos em frente, está tudo bem com a tua vida? E assim nós desenvolvemos esse caminho. Mas uma outra maneira é
o que o cristianismo produz na nossa vida. Então, no domingo, nós estamos aqui celebrando, louvando, cantando, agradecendo ao Senhor. E quando fecham-se as portas da igreja, no domingo à noite, quando o último sair, ligar seu carro, pegar o seu ônibus, ir para a sua casa, começa a outra maneira de sermos, de exercitarmos o cristianismo, que é lá fora, no dia a dia. Bom, uma é fácil e uma é difícil. Eu diria que nós estamos no fácil agora. É muito bom estar aqui. Não foi tão difícil acordar para chegar ao culto às 9 horas da manhã. É claro que muitos estão cansados de uma semana, precisaram empreender esforços para estarem aqui. Mas não é um absurdo, uma coisa muito assim, puxa, eu precisei vencer uma batalha para vir à igreja neste domingo de manhã. Via de regra não é. Via de regra é até uma satisfação. Alguns acordam pela manhã e louvam a Deus. Hoje eu vou à igreja. Hoje eu vou cultuar, hoje eu vou cantar, hoje eu vou orar, hoje eu vou abraçar meus amigos, hoje eu vou... funciona quase como um relax para mim, funciona quase como um descanso. E de certa forma é. Descansa de todos os teus afazeres e neste dia apenas celebra o Senhor. O cristianismo está dividido entre essas duas coisas, entre esta parte de viver isso que nós chamamos de comunhão, crescimento, apoio, amizade, e com a outra, aquela que começa amanhã de manhã, no dia a dia, com esta geração. Aqui, quando Paulo está escrevendo aos Efésios, ele está trabalhando esta parte da vida cristã, que é o dia a dia. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andei como andam os gentios. Na divisão das duas matrizes teológicas que existem, não podemos negar que existem, elas estão aí. Paulo orienta os Efésios a escolher uma, e a escolher de tal maneira que implica numa negação. É como se fosse assim: você sai da igreja, que é um ambiente de aceitação da palavra do Senhor. Você sai da igreja, que é um ambiente de... não há uma oposição natural entre nós, ao contrário. Nós estamos todos irmanados, mãos dadas, fortalecidos. Você sai de um ambiente de gratidão e de louvor, mas em uma noite, com o passar de uma noite, você é colocado para decisões seríssimas na sua semana. E a primeira grande decisão é não andar como o mundo anda. Então você já começa segunda-feira tendo que se entrincheirar. Você começa segunda-feira tendo que se posicionar. Sabem por quê, meus irmãos? Porque o mundo vai andar para diante, vai andar para distante de Deus mais uma semana. Você sabe como é que esse mundo vai andar nessa próxima semana? Para uma semana a mais distante de Deus. E é a nossa semana. E é onde nós estaremos. Só que nós somos chamados, ao invés de irmos para distantes de Deus, estarmos diante de Deus. É ou não é? Então, é bonito estudar a palavra de Deus, mas é muito importante entender que Deus mostra que essas duas formas de viver existem e são incompatíveis. E a minha maneira de animar a igreja é dizer que a sua semana será difícil. É dizer que você precisa estar forte. É dizer que mais uma semana alguém tentará arrastar o seu coração para distante da doce palavra, das belas palavras de vida do Evangelho. É dizer para ti que você será alvo mais uma vez, que você por mais uma semana será atacado na sua espiritualidade e que em mais uma semana você ouvirá no rádio, na televisão, na internet, que você está errado na sua fé, que as igrejas são circos espalhados pelo mundo. Mais uma vez você será bombardeado com uma cultura pagã. Então, bem-vindos a uma linda e maravilhosa semana.
Bem-vindos, cristãos, à luta, à batalha. Bem-vindos. Vocês vencerão, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus, tanto quanto o buscarem, tanto quanto dependerem dEle, tanto quanto amarem a sua palavra, tanto quanto entenderem que são agentes do Senhor na sua geração. A semana será impiedosa sobre cada um de nós. É assim que a Bíblia diz. É assim que Paulo orientou. Diz, andar com os gentios ou andar com o que aprendemos de Cristo? Andar com os gentios que não conhecem o sistema de salvação, que não conhecem a redenção pela graça, andar com os gentios que não conhecem o amor de Deus, que amam o inimigo, andar com aqueles que buscam a satisfação dos seus prazeres. O mundo nos nossos dias é quase uma ditadura do prazer. Se as pessoas têm prazer, está certo, pode. Parece que o prazer vai acima das leis. Se sentiu bem, então é justo, é lícito. Há uma tentativa constante de fazer com que nós sejamos abalados completamente naquilo que nós cremos. Isso é constante, você verá nas bancas de revista, e nestes nossos dias, as bancas de revista estão quase todas elas trabalhando um ou dois temas, e estes um ou dois temas são ofensas gritantes a ti e à tua fé, são ofensas gritantes ao Salvador, que não tolera estas práticas. Esta é a tua semana. Boa semana. Que Deus te dê graça. Que Deus te dê graça para ser achado diante do Senhor, fiel em mais uma semana. As duas matrizes estão aí. As duas matrizes apontam nessa direção o tempo inteiro. Sabe por quê, meus irmãos? Que as duas matrizes são opostas. Porque uma verdade, neste caso, revela uma mentira. Se nós temos a verdade da fé, se nós temos no nosso coração a verdade absoluta acerca da nossa redenção, se nós temos no nosso coração a verdade absoluta acerca dos propósitos de Deus, se nós temos no nosso coração a verdade absoluta em relação à obediência ao Senhor, e é assim que nós queremos viver, então a nossa vida revelará a mentira praticada pelo mundo. Porque ao viver com esse tipo de compreensão, todas as vezes nós estaremos colocando a mentira pagã dos nossos dias à prova. Todas as vezes que conseguirmos nos posicionar acerca de Deus, estaremos dizendo que o mundo caminha num engano. Todas as vezes que conseguirmos abrir a nossa boca, todas as vezes que conseguirmos testemunhar a nossa fé, estaremos dizendo que este mundo também precisa de redenção. Essa é a sua semana. Essa é a nossa semana. Como Paulo diz, testifico, testemunho. Como Paulo diz, talvez numa ideia, homologo, chancelo, afirmo e enfatizo. Não andem como andam os gentios, não andem, não andem. As matrizes são diferentes. Não andem com os pensamentos que o mundo tem, não andem. As matrizes são diferentes. É Cristo ou é o mundo? É uma verdade ou é uma mentira? Alguém poderia questionar, mas reverendo, é a cultura dos nossos dias. É a cultura dos nossos dias, mas a cultura cristã, ela é sempre acima da cultura dos dias. A cultura cristã não se iguala à cultura dos tempos, e é por isso que uma palavra só chega para todas as gerações. Essa palavra foi para Éfeso, lá no tempo de Éfeso, e essa palavra foi usada no tempo da Reforma, para o tempo da Reforma, e essa palavra está sendo usada agora, no tempo que já ultrapassa o pós-modernismo, porque ela é a mesma palavra, porque ela é uma cultura superior, porque ela é. E esta cultura superior, a cultura cristã, é talvez o grande alimento, é a grande instrução para um povo não sucumbir às enormes enchentes, marés altíssimas, tsunamis culturais, que têm levado multidões ao abismo.
Então, quando a gente olha para um texto como esse de Paulo, mostrando essas duas coisas diferentes, eu penso que nós precisamos tomar sempre uma decisão. Precisamos tomar uma decisão à vida que queremos ter, a como queremos viver, a quem queremos agradar. Se importa agradar a nós, se importa agradar ao mundo, ou se importa agradar ao Criador. Estes são dias, irmãos, de um neopaganismo terrível. Estes são dias que tudo serve, que tudo pode. Estes são dias que não há poucos que defendem os absolutos. Estes são dias que cada um pensa por si, faz o que quer. Estes são dias que não se admite uma intervenção de fora para dentro, como, por exemplo, um evangelismo. Cada vez mais a cultura vai caminhar para uma direção de proibição de evangelismo. Porque se dirá, cada um tem direito de pensar o que quer, cada um tem direito de não querer o que não quer, cada um tem direito de escolher o seu caminho e ninguém tem direito de invadir isso. E então, talvez chegue um dia que cristianismo seja crime e as pessoas terão pena por praticarem isso. Porque em todas as gerações tentaram colocar o cristianismo debaixo da cultura dominante. Em todas as gerações se tentou impedir que essa palavra poderosa se espalhasse, impactasse vidas e mudasse vidas. Em todas as gerações, homens e mulheres se levantaram e se posicionaram contra ela. Acredite, em alguns momentos, a cultura dominante fez grandes estragos no cristianismo. Fará conosco? Nos tempos atuais, como está o povo de Deus? Nos nossos tempos. Se essa palavra que Paulo deixou aqui para os Efésios, se esta palavra é atual, se esta palavra tem a ver conosco, a cultura dominante continuará a nos colocar contra a parede? Nos impedirá de professar uma fé genuína que é a que cremos? Meu irmão, boa semana para ti, que o Senhor te dê muita graça para que você possa viver de acordo com o que aprendeu de Cristo. O versículo 20 diz, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências da carne, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Irmãos, o mundo é velho, mas nós somos novos. Há duas matrizes teológicas? Há. Uma que segue ao Senhor e uma que foge do Senhor. Há duas matrizes teológicas? Há. Uma para se estar diante do Senhor e uma para se estar distante do Senhor. O mundo corre com a sua cronologia, nós só fazemos parte dele. Lá se vão 2000 e poucos anos depois de Cristo. E já temos uma história antes de Cristo de mais de 4.000 anos. O mundo corre, o mundo avança. Uma coisa em meio a esse mundo velho é diferente. Nós, novos. O mundo continuará com as suas velhas heresias. O mundo reproduzirá suas velhas heresias, de geração em geração. O mundo criará suas formas de satisfação, de prazer, colocando o ser humano no centro, tentando colocar o ser humano no centro, de geração em geração. O mundo usará de criatividade, meus irmãos, que em algumas vezes enredam alguns dos cristãos. O mundo se especializará em nos afastar do que cremos. Esta será uma semana assim. Bem-vindos à praça de guerra do cristianismo atual, que não usa mais as espadas dos samurais, que não usa mais as baionetas dos tempos
de quando se iniciou a pólvora, quando se descobriu a pólvora, que nem usa mais a bala e o canhão, que alguns, quando se pensa em lutas, em guerras, hoje já tem mais medo da bomba atômica do que de qualquer outra coisa. Bem-vindos a uma praça de guerra, onde nós não precisamos de nenhuma destas armas. Nós temos uma suficiente, que passa por todas as gerações, a palavra. A palavra. Por isso, quando Paulo orienta Tito a estabelecer a igreja em Creta, ele diz: eu estou te deixando em Creta para que coloque em ordem as coisas aí nesta cidade. Escolhe homens, escolhe varões apegados à palavra. Apegados à palavra. Irmãos, por que, e eu falava isso ontem na reunião do conselho, por que nós não acreditamos, entre outras coisas, não acreditamos no Big Bang? Porque do caos não pode vir coisa boa, jamais virá. Esse é um dos argumentos. De uma explosão, jamais se criaria esse sistema maravilhoso e perfeito que existe. Jamais. Como de uma explosão poderíamos ter esse sistema de rotação, translação, esse sistema que está aí, que não é o homem que faz? Como? De uma explosão? É uma ofensa à inteligência isso. Nós acreditamos que quem criou isso é mais perfeito do que isso. Nós entendemos que o Criador é alguém que sabia como fazer estas coisas. Então não é fruto de acaso, não é fruto de explosão, é fruto de ação meticulosa, detalhada, de quem sabe como fazer. Ok. Da mesma forma, Paulo se preocupava com a igreja de Creta. Para iniciar uma igreja lá, precisava de homens e mulheres idôneos, apegados à palavra. Para que Creta pudesse ser uma cidade plantadora de outras igrejas, aquela igreja tinha que ser uma boa igreja. Aqueles homens precisavam ser saudáveis. Para que se pudesse produzir algum efeito na sua geração, aquela igreja precisava ser saudável, apegada à palavra. Por isso ele diz, apegados à palavra. É a mesma ideia para hoje. Meus irmãos, como nós venceremos a batalha dos nossos dias? Como nós venceremos os desafios do amanhã? Como nós enfrentaremos esta luta ferrenha? Como nós resistiremos aos ataques amanhã pela manhã? Quando abrirmos os jornais, quando chegarmos no nosso local de trabalho, quando tivermos que tomar decisões acerca do futuro da nossa família? Como faremos isso, meus irmãos? Apegados à palavra. Como aprendemos de Cristo. Esse texto termina com essa ideia bonita no versículo 23 e 24. Renovados, revestidos, criados segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Meu irmão, a igreja cristã é resultado da verdade de Deus estabelecida no mundo. A igreja cristã é resultado de uma ação de Deus para que a mentira seja revelada. A existência da igreja na sua geração sempre revelará a mentira. Sempre revelará quando há idolatria. A existência de uma igreja militante, serena, segura, de olhos abertos, sempre revelará que o mundo está se ausentando do Senhor. Essa é uma das nossas missões. Que a graça do Senhor nos assista nisso. Que nós tenhamos uma semana fortalecidos, revestidos, renovados, porque fomos orientados a não andar como os gentios andam. Se aprendemos de Cristo, vivamos por Ele. Vivendo nele, haverá vitórias, meus irmãos. Poderíamos gastar um enorme tempo falando sobre a vitória sobre um mundo em queda. O mundo já está derrotado, meus irmãos. Os vencedores estão sendo dia a dia levantados, sustentados. O cristianismo é a vitória de Deus. O cristianismo é a instrumentalidade de Deus em todas as gerações. E nós fazemos parte disso. Olhe para as Escrituras. Encontre nas Escrituras o que lhe falta para viver um dia a dia com razão, um dia a dia com a fé necessária,
um dia a dia com a condição de agradar a Deus com a sua própria vida. Renovados, revestidos, criados segundo Deus em justiça e retidão e procedentes da verdade. Nós somos o resultado de uma ação poderosa de Deus, meus irmãos. Nós não podemos nos calar. Simplesmente, nós não podemos nos calar. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus de graça, Deus que transcende todas as gerações, Deus que por amor, só amor, grande amor, nos amou de tal maneira que realmente nos retirou de um estado de impossibilidade total. Não havia o que se pudesse ser feito. Não havia. Senhor, nós vivíamos na mais densa escuridão, nós vivíamos sem condição nenhuma de nos aproximarmos de Ti, nós vivíamos ofendendo a Ti, nós vivíamos questionando todas as coisas relacionadas à vida eterna, nós vivíamos posicionados, Senhor, em guerra franca contra Ti, contra a Tua pessoa. E fomos amados lá. É como se aquele inimigo nosso, no outro lado da trincheira, ultrapassasse a trincheira, viesse até nós, nos tomasse pela mão e nos levasse para o ambiente que nós tínhamos sido destinados. Deus, eu te agradeço muito porque na luta dos nossos dias, muitos até acreditam que o cristianismo esteja perdendo terreno, esteja perdendo a batalha. E entre essas duas matrizes tão fortes, alguns chegam a pensar que o cristianismo não vencerá. Mas, Senhor, Tu és aquele que enviou o Teu Filho, Tu és aquele que capacitou o Teu povo a se posicionar na força dEle, na força dEle. Tu és aquele que capacitou a Tua igreja a viver uma história de vitória sobre um mundo que te ofendeu, te ofende e sempre te ofenderá. Mas a Tua palavra diz ao Teu povo que eles podem sim buscar revestimento, a renovação, porque o Teu plano foi estabelecido em verdade, em justiça e em retidão, e será vitorioso. Deus, leva-nos para mais uma semana, fortalecidos pela Tua palavra, leva-nos para mais uma semana com condição de resistir às tentativas terríveis para nos abalar. Leva-nos, Senhor, para mais uma semana em que nós poderemos Te cultuar na vida, porque é impossível que haja vida no culto se antes não tiver culto na vida. Mas nós somos os Teus filhos, e essa é a nossa confiança e nossa alegria e nosso ânimo para continuar. Assim oramos em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém.